Fala, empreendedor! Aqui é o Alex McCoy, especialista em ajudar os empreendedores a levarem a sua mensagem, a levar a sua missão para o maior número de pessoas possíveis. E nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode bombar as visualizações dos seus stories. E aí, você faz stories no seu Instagram? Olha só, antes de mais nada, você precisa entender que os Stories é uma ferramenta incrível, com vários benefícios que outras ferramentas não têm. Outra coisa que você precisa entender é que todos os usuários, ou pelo menos a grande maioria, tem um comportamento padrão dentro do Instagram, que é entrar no Instagram, olhar primeiro os stories, aí fica um tempo passando os stories, depois vai pro feed, aí fica um tempo no feed e depois vai lá no explorar e perde um tempão lá. Ou seja, os stories têm uma prioridade de visualização dos conteúdos por parte dos usuários. Então é por isso que você precisa estar lá nos stories para também ser prioridade. Além disso tudo, você também tem uma facilidade enorme de interação e engajamento com a sua audiência. Claro que no feed e no IGTV também dá para criar engajamento, porém, pelos stories você tem um acúmulo de funcionalidades, de ferramentas muito grande e que são muito poderosas. Outro ponto muito bom é que pelos stories você consegue com muita facilidade criar um branding muito forte, seja empresa ou seja marca pessoal. De forma resumida, independente da forma que você usa o seu Instagram, saiba que os stories é uma função indispensável. Agora, você percebe quantos benefícios os stories traz para sua marca e para você? Sabe que eu tenho ouvido direto: McCoy, o que eu faço? As minhas visualizações dos stories caíram, o meu alcance diminuiu, o que eu faço? Antes de falar o que você pode fazer caso isso também aconteça com você, você precisa entender um pouco sobre o algoritmo que controla tudo isso. Esse bendito algoritmo que controla tudo. Ai, calma, desculpa, foi mal. Eu me empolguei. Vamos lá. Primeiro, esse algoritmo muda com muita, mas muita frequência e é exatamente ele que controla se os seus stories vai ou não para as pessoas. Por exemplo, a última atualização que teve fez com que os stories também aparecessem lá no Explorar. Antes não aparecia. E isso é muito bom aparecer no Explorar. Aumenta muito o seu engajamento e a quantidade de seguidores. Porém, essa mesma atualização fez com que somente quem tem mais engajamento com você recebe os seus stories. Deixa eu te explicar melhor. Antes, as amostras dos stories ficavam tudo ali em cima de forma aleatória e não importava quantos tinham. Enfim, podia ter 150 stories de pessoas diferentes. Ficava lá. E se você ficasse arrastando o dedo assim para o lado, você ia conseguir ver os 150. Pronto, só isso. Porém, agora está acontecendo o que eu chamo de jornada da prioridade, que é exatamente o quê? Os stories que aparecem hoje para você são de pessoas que você mais tem engajamento, ou de visualizações, ou comentando, né, ou clicando em alguma coisa. Pode reparar, você normalmente vê sempre as mesmas pessoas nos stories. E se você fala muito com alguém específico ou você visualiza bastante o conteúdo de alguém, a tendência é o Instagram sempre colocar os stories dessa pessoa para você ver. Sempre. E o principal, esses stories sempre ficam ali no começo. Pode começar a perceber de agora em diante. Pronto. Hoje em dia o algoritmo funciona desse jeito, tá? Por isso que é fundamental você utilizar todas as ferramentas que os stories têm. Quanto mais você engajar com as pessoas que te seguem, mais os seus stories vão virar prioridade e vão aparecer para eles. E as ferramentas que tem dentro dos stories, né, os stickers, eles ajudam demais com esse engajamento. Então vamos lá. Como que você faz para você virar prioridade, né? Aumentar o engajamento? Existem algumas coisas que você pode fazer para isso acontecer, ok? São 4 pilares que você precisa obrigatoriamente fazer. Na verdade, existem vários outros pilares, mas nesse vídeo eu vou abordar somente 4. O primeiro pilar são as hashtags. Olha só, se você souber
quanto as hashtags são importantes, você nunca mais vai fazer postagens nos stories sem hashtags. Usando as hashtags, você aumenta bastante o seu alcance. Eu não vou me aprofundar muito aqui nas hashtags, mas eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Não utilize mais que 6 hashtags. Se você fizer isso, o Instagram pode achar que você está fazendo spam. Então, utilize sempre, no mínimo, 3 hashtags ou no máximo 6, ok? Outra coisa, não deixe elas aparecendo, fica feio. Faz o seguinte, arrasta ela para o lado ou diminua o máximo que você puder e coloque algum GIF em cima para você poder esconder ou pinte ela, né, da mesma cor que tem no fundo. O importante aqui é você deixar elas bem escondidas, elas no formato invisível, né? Outra coisa muito, mas muito importante, não utilize sempre as mesmas hashtags, ok? Isso também faz com que o Instagram pense que você é spam. Então, crie vários grupos de hashtags e fique modificando elas nas suas postagens, tá certo? Lembrando, de 3 a 6 hashtags, ok? O segundo pilar que você precisa fazer é criar uma história para os seus seguidores. Criar uma história dentro dos seus stories. Ficou meio redundante isso, né? História nos stories. Mas esse é um erro que praticamente 80% dos empreendedores cometem. Não criar histórias. Fazer stories de forma aleatória. Entenda, você precisa colocar contexto nos seus stories. Você precisa criar uma história, envolver mais as pessoas com início, meio e fim. Outra coisa muito importante para se fazer enquanto se faz os stories é quebra de padrão. Toda vez que você gravar vários stories em sequência, você precisa mudar o ângulo, mudar o plano de fundo, intercalar com uma imagem no meio, colocar GIFs, entendeu? Para que não fique um negócio chato, para que não fique maçante, para que não fique stories muito repetitivo e o seu seguidor acabe desistindo no meio dos stories e acabe saindo. Então faça isso para que você torne os seus stories mais interessantes. O terceiro pilar são as legendas. Olha só. Nem todo mundo assiste os stories com áudio. Nesse caso, é muito importante que você utilize legendas e, se puder, um pequeno título. Lembre-se que as pessoas dificilmente elas voltam para assistir os stories, principalmente se for stories onde ela não estava escutando e não tinha nada escrito. Sempre que puder, faça uma pequena legenda do que está sendo abordado nos stories. Isso ajuda a prender a atenção das pessoas. E o quarto pilar, que são as enquetes. Empreendedor, as enquetes trazem vários benefícios para você. Quando você faz enquete, você consegue um engajamento melhor, você consegue fazer com que as pessoas se envolvam mais com você e o principal, você consegue colher informações valiosíssimas que, usadas de forma estratégica, podem ser um grande diferencial, ok? Esse quarto pilar você pode usar junto com o segundo pilar, que são as histórias. Provavelmente você já deve ter usado a funcionalidade da enquete, mas o que eu quero aqui é te mostrar uma nova forma de usar, um jeito para aumentar ainda mais o seu engajamento e fazer com que você se torne prioridade nos stories das pessoas que te seguem. Então, hackzinho do McCoy, viu? Dica ouro aqui, presta atenção e anota. Vamos lá. Crie o que eu chamo de empilhamento de enquetes, ou sequência de enquetes, como você queira chamar. Faça pelo menos de 3 a 4 enquetes seguidas. Olha só, quando a pessoa responde uma enquete só, o seu engajamento aumenta bastante. Agora, quando você faz empilhamento de enquetes e a pessoa responde todas elas de forma sequencial, o seu engajamento aumenta de forma absurda e você se torna prioridade de forma quase que instantânea nos stories dela. Só que existem alguns pequenos detalhes que você precisa saber para ter sucesso nas enquetes em sequência. Sempre comece com uma enquete fácil de responder, porque quando ela responder a primeira, fica muito mais intuitivo dela responder as outras. Dessa forma, você vai engajando, tá certo? Agora, outro detalhe muito importante é nunca coloque, opções onde o cliente responda não. Sempre coloque alternativas onde ela tem uma resposta positiva, principalmente se você estiver vendendo alguma coisa, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu vou ligar para você para agendar uma mentoria com você.
Aí eu ligo para você e falo, e aí, posso marcar com você às 10 horas? Perceba que nessa pergunta eu te dei a opção de falar não pode, me liga a tal hora ou outro dia. Agora eu posso te perguntar diferente, se liga. E aí, eu posso marcar com você às 10 horas ou às 13 fica melhor para você? Você percebe? Isso é técnica de venda. Mas entenda o seguinte, mesmo que você não esteja vendendo nada, use essa estratégia. Saiba que quando você faz uma enquete onde você tem a opção de sim e não, as pessoas não pensam muito para votar e normalmente as pessoas que respondem não, muitas delas não respondem, simplesmente pulam os stories. O intuito aqui é fazer com que todos respondam, ok? Por isso que é importante você sempre colocar enquetes onde você pergunta alguma coisa que tenha, literalmente falando, duas respostas meio que positivas, para fazer com que ela se sinta bem em responder, tá? Inicialmente faça dessa forma, depois você vai mudando, vai colocando de acordo com o que você vai analisando e achando melhor. Mas inicie desse jeito, você vai ver que o seu engajamento vai aumentar muito. E óbvio que de 100% nem todos vão responder todas as enquetes em sequência, mas entenda que o intuito ali é fazer as pessoas responderem as enquetes para que aumente o engajamento e você se torne prioridade, tá certo? Empreendedor, esses foram 4 pilares que eu queria passar para você e, enfim, para você aumentar o seu engajamento nos stories. Na verdade, existem muitas outras coisas, muitos outros pilares que podem ser abordados. O Instagram, na verdade, é um mar de possibilidades que dá para nadar de braçada. Eu espero ter te ajudado. Te vejo no próximo vídeo e nunca esqueça que o sucesso só depende de você.